Mas no sábado eu atendi uma pessoa que é uma pessoa muito famosa, uma pessoa que tem uma exposição pública muito famosa. E ao fazer o mapa dela e ao esclarecer, porque eu já tinha feito 2 vezes o mapa a pedido do sogro dela, tinha feito previsões para ela, e ela tinha amado de paixão e não tinha tempo para vir me ver, e me ligou e eu atendi ela ao sábado. E o que eu percebi é que, apesar dessa fama, desse sucesso, tudo, existe uma pessoa de carne e osso por trás, com fragilidades, com decepções, relacionamentos desfeitos, né? Às vezes a gente não consegue ter tudo na vida, né? Infelizmente, você pode ter talento, você pode ter sucesso, mas você é um ser humano, né? Sujeito a esse tipo de coisa. Então, acabei depois ensinando a EFT, assim, com mais detalhes, para que ela aprendesse a quando ela tem ansiedade, quando ela tem algum problema, para que a carreira dela continue dando para ela a satisfação que ela merece, ela também tem inseguranças. Então, essas inseguranças são baseadas em coisas que eu vi no mapa dela. Né? Eu me lembro que a primeira vez que eu mandei o mapa, eu não conhecia a pessoa pessoalmente, mas depois ela falou para mim, você falou coisas da minha vida que ninguém sabia, como é que você sabia? Eu sabia porque eu li o teu mapa, né? Mas são mais coisas emocionais que a gente vê no mapa, né? Pode ver assim, você perdeu o pai na infância, você se separou da sua família, você perde um filho, está marcado no teu mapa, gente. Aí você fala para mim, gente, então o mapa é tão determinista, né? A gente não tem como trabalhar isso, não tem como diminuir, né, o lado negativo e melhorar o lado positivo. Eu acredito que sim, aí é que entra o nosso livre-arbítrio, né? Eu falo que livre-arbítrio, Jung, né, o Carl Jung, que é um psicanalista, né, famoso, ele falava assim, que livre-arbítrio é fazer bem feito aquilo que a gente veio fazer. Porque existe uma pré-escolha, né? A astrologia, ela acredita, e se não acreditasse não teria valor aquilo que ela prega, que nós escolhemos o momento cósmico, quer dizer, o espírito da gente, né? Ele escolhe o momento cósmico para encarnar, porque ele precisa vivenciar aquela experiência material, aquela experiência na Terra, no planeta Terra. Então, quando você escolhe um momento cósmico, você tem um retrato no céu do momento cósmico que você escolheu para viver. Esse momento cósmico, ele é feito de coisas boas e de coisas ruins. Eu sempre falo que assim, é como uma mala que a gente vem carregando quando a gente nasce, o bebezinho nasce com a mala. E aí dentro dessa mala ele tem um monte de coisas, tem um monte de objetos, tem um monte de talentos, habilidades e ao mesmo tempo coisas ruins, né? Porque uma mala é sempre feita de um monte de coisas que a gente joga lá dentro, às vezes até inúteis, né? Quando a gente viaja, a gente percebe quanta coisa inútil a gente leva, né? Então isso acontece na vida também, né? É uma metáfora, uma forma de mostrar como é que a gente faz. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar cada uma dessas coisas boas e fazer com que elas sejam muito úteis para a tua vida, né? No tarô, a gente chama esse caminho da vida a viagem do mago, né? Eu sou cabalista e leio o tarô também. Então, aliás, eu comecei a ler tarô muito antes de estudar astrologia. Era uma coisa meio inata, minha avó também tinha essa particularidade. A gente sempre herda alguma coisa, né? Espero que a gente herda as coisas boas, as coisas ruins às vezes também. Mas era uma curiosidade minha, né? Conhecer o tarô, então foi a primeira coisa que eu fui aprender. E o tarô, ele é, na realidade, a linguagem do que é o caminho da pessoa, o mago, que chega e vai ter que percorrer o caminho da vida, né? E ele tem um monte de habilidades, tanto que tem muitas cartas do tarô que mostram um homem, né, que ele tem uma mesa cheia de objetos. Esses objetos representam os vários elementos, a terra, o fogo, o ar, né, e representados ali pelas coisas que você vai usar na vida. Então, o que você precisa saber? Conhecer os teus instrumentos, aprimorar as coisas que são boas, para falar, puxa, olha, esse é o meu talento, isso é coisa que eu ganhei, que ótimo, né, eu vou aproveitar bastante. E as coisas ruins, a gente tem que lembrar que aqueles são pontos de aprendizados.
os obstáculos que a gente vai passar são aprendizados para a nossa alma, né? Para o nosso espírito. Então, se você tem uma montanha pela frente, senta e fala, bom, eu tenho essa montanha, eu quero chegar do outro lado dessa montanha. De que forma eu vou fazer? Você abre sua mala, vê quais são as suas ferramentas, conforme as ferramentas que você tem. Se for um capricorniano, ele vai subir a montanha, né? Porque ele vai ter vontade de escalar, né? Então, o outro é sagitariano, talvez ele vá pregar, vai arrumar um monte de seguidores que todos vão ajudar ele a deslocar a montanha, porque o sagitariano, ele é muito bom para pregar, né? Ele é um pregador nato, ele é um ensinador, né? Nato. Então, ele vai mobilizar uma boa quantidade de gente, talvez ele até faça rezas e orações para que a montanha desapareça. Mas se for, por exemplo, um pisciano, ele vai ficar lá chorando e talvez ele não faça nada para superar isso e entre em depressão, porque acha aquela montanha enorme, eu nunca vou conseguir passar por cima dela. Então, acho que dependendo das ferramentas que nós temos, e essas ferramentas fazem parte da nossa vida desde que nós nascemos. Se a gente não as conhece, é como você jogar fora os dons que Deus te deu. Eu acho que é até um pecado, né, para com o nosso Criador, que nos dá uma série de ferramentas, uma série de possibilidades e a gente não aproveita. Acho que isso é muito importante da gente lembrar. Vamos procurar, porque todos nós temos talentos, todos nós servimos para alguma coisa. Eu imagino sempre também, eu gosto de falar para as pessoas, para os clientes, que imaginem vocês que vocês são um enorme jardim. Um jardim cheio de flores, um jardim inglês, assim, aquele que tem aquelas flores em profusão, né? Não as flores ordenadas, cortadinhas, as topiárias que nem fazem agora, as bolinhas e não sei o quê, que isso eu acho uma castração da natureza, né? Mas aquelas flores assim que nascem, né? Você vai andando pelo campo e você vê aquelas monte de flores, coisas floridas. Existe diferença entre as flores? Existem rosas, existem lírios, existem florzinhas pequenininhas assim, que são uma coisinha delicada, amarelinhos, cor-de-rosa, e tem aquelas flores que são exuberantes, as orquídeas, né, exuberantes. Todas elas fazem parte da criação, todas elas são obras do Criador. Nós somos exatamente assim. O que nós devemos imaginar é que se nós nascemos para ser aquelas florzinhas miudinhas, nós vamos nos juntar com outras pessoas parecidas e fazer um belo de um buquê, né? E talvez a rosa, ela até brilhe mais sozinha, o girassol, né? Você bota um girassol num vaso, ele já faz aquela visão toda. Então, cada um de nós tem uma missão específica, e é essa missão, esse talento que nós devemos aprender a usar. E na astrologia nós aprendemos isso, exatamente isso. Aprender quais são nossos talentos, nossas qualidades, nossos defeitos, superar os defeitos. Cada signo, olha, os 7 planetas são ligados aos 7 pecados capitais, né? Inveja, luxúria, né? A gente conhece isso, né? A gente, nossa, aprende, mas a gente esquece que existem, e existem dentro de cada um de nós, né? Então, quando um desses planetas está em certo um aspecto ruim no nosso mapa, a gente chama isso de mal aspectado, isso é, ele interage de uma forma ruim com outro planeta, ele está lá exatamente para nos ensinar alguma coisa a respeito dele, desse defeito que é o defeito que está ali marcadinho no nosso mapa. Às vezes trazidos de outra encarnação, pode ser, né? Pode ser que a gente não fez um dever direito na outra encarnação, deixamos de usar alguns talentos, né? E aí vem uma cobrança cósmica que diz, olha, então desta vez eu vou te dar mais pedra para carregar e menos coisas positivas, né? Porque você não fez o dever de casa, você trouxe segundas épocas, você vai passar por segunda época, então vai precisar fazer isso também, né? Uma outra coisa que a gente estava falando sobre a EFT, essa técnica de libertação emocional, porque é interessante saber como funciona, né? Porque as pessoas falam, mas o que é essa técnica? Como é que ela funciona, né? No site nós estamos escrevendo isso há muitos dias, entrem lá para ver os artigos de astromedicina, de EFT, o próprio Sérgio, que é o proprietário, um dos sócios do site, o Sérgio Rodolfo, colocaram muito material à disposição, um manualzinho com foto, para as pessoas aprenderem.